Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Gostaria de agradecer a você que assiste os nossos vídeos, que acompanha o nosso trabalho. Eu espero de coração que Deus continue nos abençoando e nos amparando. Eu espero que essas palavras, esses vídeos, possam te trazer os bálsamos de luz nos momentos de escuridão e dificuldade em que cada um de nós iremos passar. No vídeo de hoje, continuando o estudo da nossa obra Estude Viva, estaremos comentando o capítulo 11, que aqui tomamos a liberdade de intitular esse vídeo, O Bem Sempre Antes. Neste capítulo encontram-se as seguintes mensagens: O Bem Antes, de Emmanuel, e Guarde Certeza, de André Luiz. Além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho, capítulo 5, item 4, e a Pergunta do Livro dos Espíritos 1004. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras e volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Bom, iniciando os nossos comentários como de costume a respeito da reflexão do Evangelho, capítulo 5, item 4, essa mensagem nos convida a refletir sobre a causa das nossas aflições. De acordo com essa mensagem, podem existir dois tipos de causa: vidas anteriores e a vida atual. A questão é o seguinte: se nós viemos para cá e temos condições fisiológicas perfeitas, mentais, tudo certo, provavelmente grande parte das nossas dificuldades que enfrentamos hoje é por conta daquilo que nós fazemos hoje. Agora, se nascemos com alguma dificuldade, seja mental, seja corporal, enfim, pode ser que essa justificativa, essa, entre aspas, dificuldade, ela venha ali de uma justificativa, o porquê dela, pautada em uma vida anterior. Por que dificuldade, entre aspas? Porque a doutrina espírita explica que, apesar de ser realmente difícil, ser uma dificuldade, ela vem para nos promover, ela não vem para nos rebaixar. Quando nós viemos para cá, para a Terra, com algum certo grau de uma dificuldade em qualquer campo, é porque ela tem algo para nos ensinar. Existe uma passagem que eu gosto muito, que dizem que o Chico estava andando pela rua, Chico Xavier, e havia um mendigo andando contra a direção deles. E o Chico, vendo aquele cidadão, atravessa a rua e vai em direção até ele, o abraça, conversa com ele e depois volta para o seu grupo. E o seu grupo o indaga: Chico, como assim? Por que aquele mendigo? O que aconteceu? O que você viu nele? E o Chico, muito sábio, disse: Emmanuel me contou que aquele mendigo estava na sua última encarnação. É um espírito de muita luz, meus irmãos. E ele, na sabedoria que ele tem, ele pediu aos céus para que viesse para cá como um pedinte, para que ele então pudesse ter essa experiência. Olha que interessante isso. Muitas das vezes nós achamos que essas pessoas estão em condições inferiores, mas não lembramos talvez que elas sejam muito superiores no quesito moral. E talvez elas estão aqui na Terra não para sofrer, mas para serem instrumentos e meios de nós, que somos seres ali, entre aspas, sem nenhuma dificuldade talvez aparente, para que nós pudéssemos então ajudá-los. Já pararam para refletir sobre isso? Que se não existissem pessoas carentes, como que nós iríamos então treinar? Como que nós iríamos desenvolver a nossa caridade, por exemplo? Se não existem pessoas que erram, como que nós iríamos treinar o nosso perdão, desenvolver o nosso perdão? Cabe uma questão muito interessante de pensarmos sobre esse ponto. Essas pessoas, elas são instrumentos de graça. Elas são instrumentos para nos ajudar. Gosto muito de dizer, muitas das vezes, quando nós olhamos para uma pessoa deficiente, nós achamos que as limitações estão nelas. Eu costumo dizer que a limitação está em nós e não conseguimos compreender elas. Reflita sobre isso, pense sobre essas questões. E essa mensagem nos diz: as nossas dificuldades que aqui acontecem, das causas atuais da nossa vida, são em grande parte consequência das nossas próprias atitudes. E eles comentam: caímos pela nossa própria culpa e por vaidade nós culpamos o outro, culpamos os astros, culpamos Deus. É muito mais fácil transferir a responsabilidade para o outro do que parar e analisar e pensar: o que eu estou fazendo? Então é uma pura vaidade. E eu falar que eu errei, falar que eu estou nesse momento de dificuldade porque eu fui ambicioso,
Porque eu fui orgulhoso? Não. Foi porque o outro fez aquilo. Foi porque a igreja fez aquilo. Foi porque minha educação, porque meus pais. Entendem? Nós precisamos admitir a nossa parcela de culpa das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E aí eles continuam. As doenças, em grande parte delas, vêm por conta dos excessos. Seja ali o excesso ou a falta de algo. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, é natural que venha uma desnutrição, por exemplo. Falta de ingerirmos alimentos adequados. Pode acontecer isso. Ou o excesso, por exemplo, de bebida alcoólica pode acarretar uma cirrose. Então as doenças elas vêm justamente desses excessos, seja o excesso de grande quantidade ou da miséria, da falta. Nós precisamos ter equilíbrio, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar da nossa alma. E aí eles continuam. Um exemplo. Pais infelizes, geralmente, que por não terem corrigido seus filhos na infância, seja por indiferença ou por fraqueza, ai coitadinho, e agora sofrem, porque esses filhos que vieram ali com germes do egoísmo, vieram com germes do orgulho, da vaidade, da ambição, não foram então ali corrigidos. E então hoje os pais sofrem. Uma questão muito interessante. Observe como que é a vida. Bebê, criança, o adolescente, o adulto. Essa fase de criança, ela é muito interessante porque a fase é onde ela consegue receber muitas informações. É onde você consegue educar. É onde você consegue ensinar. Na fase da adolescência e já ali entrando na fase adulta, como é complicado essa ideia. Eles já possuem aí, muitas ideias já estão vindo à tona, começam a ter os choques, eles começam a pensar, a indagar, a sua personalidade está vindo à tona, então é mais difícil, não de manipulá-los, não é isso, mas de corrigi-los. Já pararam para pensar sobre isso? Olha a sabedoria divina, não é para que nós impomos aquilo que nós achamos corretos e impor. Mas quando crianças, nós podemos falar, olha, não faça isso, cuidado, atenção nisso daqui, faça isso. Nós conseguimos ter mais esse contato, essa facilidade, digamos assim. E a partir do momento em que esse indivíduo vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo fisicamente falando, começa a se ficar difícil. E aí um outro meio educativo, além dos pais, é a própria vida. Não que a vida não ensine antes, mas convenhamos, falo por mim. Meus pais me ensinaram muito na minha fase de infância, na minha adolescência. Mas chega um momento em que realmente a gente acha que sabe de tudo. E aí vem a vida e vem as dificuldades. E eu reconheço, grande parte das dificuldades que eu enfrentei até hoje, todas elas, foram em grande parte do que eu fiz hoje. Não tem causa passada, não. Porque graças a Deus eu vim pra cá com o corpo intacto, sem dificuldades aparentes. E aí começaram a surgir dificuldades na minha vida. E eu comecei a observar que grande parte dessas dificuldades eram provenientes de excessos que eu estava tendo aqui. Seja de orgulho, de egoísmo e assim por diante. E então eles continuam. Devemos interrogar a nossa consciência. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo que me leva a essa ação? Como eu posso corrigi-la? E aí eles falam, evitaremos as aflições à medida que nós desenvolvermos moralmente e intelectualmente, ou seja, as aflições, as dificuldades, elas irão diminuir a partir do momento em que nós começarmos a dialogar mais com a vida, em questioná-la, em colocar as perguntas, em observar as respostas, em fluir com a vida, em outras palavras, em sermos mais amor para as outras pessoas. E aí, a pergunta de 1004 do Livro dos Espíritos foi justamente essa ideia. Quanto tempo demora, quanto tempo dura uma aflição e uma dificuldade? A resposta foi sensacional. A resposta é, dura de acordo com a necessidade. Em outras palavras, leva o tempo necessário para depurar-se, para melhorar. Em outras palavras, a cura da dor vem através do aprendizado. Então, o tempo que leva uma dificuldade é o tempo que nós levamos para aprender com ela. Observe, se a sua dificuldade está muito longa, é porque você não está aprendendo com ela. Se a dificuldade vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, é porque você não está aprendendo com ela. Essa resposta do Livro dos Espíritos nos convida a refletir uma coisa muito interessante, que é o tempo necessário para que se melhore. À medida que o espírito progride, seus sentimentos vão se depurando e os seus sofrimentos, diminuem porque a sua natureza muda. Olha que interessante. Nós então observamos que as adversidades, elas realmente não vêm para nos derrubar, elas vêm para nos promover, para nos levar para o bem, para nos levar para o amor que nos é próprio, que é o que a vida pede de nós. Qual o sentido da vida? Amar. Então a dificuldade ela vem justamente para nos levar a esse ponto.
E aí ele fala, o tempo da dificuldade está justamente ligado com o tempo que se leva para depurar, para melhorar, para evoluir. A pergunta que nós temos que fazer é, quando uma dificuldade vem, a gente já quer rapidamente, já vamos curar isso aqui, vamos embora, ou a gente questiona, por que ela está vindo? Por que isso aconteceu? Eu tive algum excesso? Eu tive alguma falta? Eu tive um descuido em algum momento? Isso requer muita reflexão. A dor é um excelente instrumento para nos ensinar. E aí vem então a mensagem de Emmanuel. O que nós podemos fazer então? O bem antes. Faça o bem sempre. Porque a partir do momento em que você fizer o bem, você está evoluindo. Fazendo o bem, você colherá o bem. A sua vida será próspera. Olha o que ele nos comenta. Criamos todos os dias o nosso destino. Lei de causa e efeito. Então, se antes de tudo fizermos o bem, amanhã haverá o bem. E ele continua. A inteligência e a razão é o que nos dá o discernimento entre o bem e o mal. E ele fala, nós não somos seres passivos que fazemos o que temos que fazer. Não, a criação humana tem a capacidade de diálogo, a capacidade de raciocínio, a capacidade de indagação. E muitos de nós não usamos isso. Quantos de nós não agimos como animais, instintivamente, sem utilizarmos da nossa razão, sem pensarmos, será que eu devo desenvolver virtude, valor, sabedoria? Como ser um ser humano? Ser humano é ter virtudes, valores e sabedoria. É ser justo, é ser bom, é ser instrumento de amor para aquele que nos criou. E ele continua, devemos criar e promover o bem sempre e antes de tudo. E aí ele fala, quando observamos alguém em uma situação complicada, nós nos indagamos o que podemos fazer para ajudar. Muitas das vezes nós viramos e falamos assim, João, não tem o que eu possa fazer. Será? Uma das maiores e mais bonitas, na minha opinião, formas de caridade que nós podemos fazer para alguém que está sofrendo é orar. Quando você vê alguém em sofrimento, você mentaliza, Senhor, por favor, ajude-o. Que eu, que aqui na minha condição de pequenez não consigo ajudá-lo, mande alguém que consiga ajudá-lo, que resolva aquela situação, que seja instrumento da sua paz. Eu vi aquele irmãozinho caído, por favor, ajude-o. De alguma forma, dê-me força, me dê coragem para que eu vá lá e consiga fazer também e faça algo. Chico dizia, se nós tivéssemos a noção do poder de uma oração, nós passaríamos o dia inteiro ajoelhado orando. Olha que interessante. Será que nós temos esse hábito? Nós temos essa empatia? Convenhamos, uma das formas mais belas de generosidade é uma oração. Você ver uma pessoa que está passando por um momento difícil e você tirar um tempinho da sua vida, do seu dia, para fazer uma oração de coração para aquela pessoa. Faça. Vale muito a pena. E aí ele continua. O bem antes de tudo e de qualquer coisa. E aí ele comenta. Nós somos seres independentes. Cada um colhe aquilo que planta. A justiça é para todos, mas ela é de acordo com cada um. Quando a gente fala muito sobre isso, a gente pode ter uma interpretação um pouco excessiva, que é o quê? Como cada um planta o que colhe, cada um colhe aquilo que planta. Então, no que eu me interfiro no outro? O que o outro faz é dele. Só que ele fala, cuidado, lembre-se da convivência. A convivência gera interdependência, ou seja, para que você possa plantar atitudes de amor, você precisa do outro para que você entregue o amor a ele. Apesar de cada um ser ali julgado de acordo com as suas ações, ele comenta, nós somos interdependentes, estamos conectados uns com os outros. E ele fala, conviver gera essa interdependência e nós precisamos então aparar uns aos outros. E aí é o bem de todos. Lembre-se, devemos fazer a nossa parte e fazer o bem. A partir do momento em que todos começarem a fazer o bem que se faz é o bem de todos. Imagine se hoje toda a humanidade, 7,5 bilhões de pessoas, decidissem fazer uma atitude generosa para alguém. Imagine que mundo que seria. Imagine como que seria essa situação. É algo bem interessante de ser imaginado, né? E aí ele fala, nós somos um exemplo de viajantes no navio. O navio é de todos nós. Ah, não, tá furado ali? Não, o problema é de quem furou. Mas como assim? Estamos no mesmo barco. Devemos ajudar uns aos outros. Nós somos viajantes de um mesmo processo. Estamos aqui não para ensinar uns aos outros, mas para cada um aprender um com o outro. Sermos gentis, sermos fraternos. Vale a reflexão. O bem antes de tudo. Antes de fazer qualquer coisa, se você está na dúvida, pense. Como eu posso fazer isso através do bem? Se eu quero bem no mundo,
Como que eu vou agir aqui? Como que o bem pode se manifestar através dessa ação? É uma questão que eu gosto muito de usar. Toda vez que eu estou numa encruzilhada da vida, que eu não sei o que fazer, eu paro e penso: qual atitude aqui se aproxima mais do bem? Tem uma frase que eu gosto muito que é: nas dificuldades, pense, o que Jesus faria? E aí provavelmente você então terá uma resposta do que você deve então fazer. E façamos. Tentemos, com aquilo que nós possuímos ali, ser o máximo de tentar acompanhar e seguir o Cristo, que foi o nosso maior exemplo. E aí, para finalizarmos então, tem a mensagem de André Luiz, guarde certeza, que eu gostaria aqui de ler com vocês na íntegra, porque eu achei uma mensagem muito pertinente para a leitura. Não que as outras não sejam importantes, muito pelo contrário. Mas como é uma mensagem curtinha, dá para a gente ler aqui e fazer nos comentários. Preste atenção. Guarde certeza, de André Luiz. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor, com a sua sombra da invigilância. Ou seja, aquele que realmente joga uma palavra precipitada, uma palavra que fere os outros, eles ficam cegos. Já perceberam isso? E aí eles acabam não vendo. E, consequentemente, estão cegos daquele amor e, antes de ferir alguém, eles estão se próprio ferindo. E aí ele coloca: a queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do outro, ou seja, de incomodar o outro, vicia as intenções mais íntimas do seu portador, ou seja, reclamar, sempre apontar os defeitos dos outros é um vício. Vocês já perceberam isso? Uma pessoa que tem uma tendência de reclamar, ela vai reclamar de tudo, e isso é um vício muito ruim, porque ela começa a ver todas as coisas erradas e nela ela não vê nada. De novo, a cegueira, não é isso? Lembre-se, o mundo é dual. Nos momentos de dificuldade, no momento de sombra, se tudo é dual, pergunte: mostra-me tua luz, o que você veio para me ensinar? E aí ele continua: a opinião estagnada e orgulhosa, ou seja, aquele que não abre mão daquilo que pensa, antes de acabrunhar, ou seja, de dificultar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem manifesta, ou seja, a gente passa a ver um lado só. A gente é como se fosse o copo cheio, Adoro esse exemplo. Não permite colocar mais nada. Não, é isso aqui, pronto, acabou. Eu não quero considerar mais nenhum outro ponto de vista. Ou seja, você se cristaliza, você se prende, você não permite aprender mais com a vida. Uma pessoa que não quer mais aprender com a vida, que acha que sabe tudo, qual seria então o sentido da vida? E aí ele continua: o hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra. Ou seja, aquele hábito que está ali, que te desgasta, antes dele influenciar o outro, porque o exemplo é uma maneira sensacional de educar alguém, mas aquele hábito que ali é péssimo, que pode até influenciar outras pessoas, ele te degrada primeiro. E aí ele fala: a repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança. A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos próprios escusos daqueles que a perpetra. Ou seja, o grande erro, a grande ação delituosa, a pessoa que comete isso é porque ele cometeu pequenos erros antes. Foi o acúmulo desses pequenos erros que levou àquele grande erro. Observe. Então, geralmente, quando nós fazemos um grande erro na nossa vida, algo realmente que te fala: meu Deus, é porque realmente foram os pequenininhos, que geralmente a gente não dá atenção. Pessoal, o poder das pequenas coisas. Uma das maiores energias que nós temos no mundo é a energia da fissão nuclear, da fusão, melhor dizendo. A fusão é dois átomos se juntam e geram uma quantidade enorme de energia. É a energia que tem no Sol. Olha o poder das pequenas coisas. Vamos refletir sobre isso. Não, pode ser pequeno em tamanho, mas a grandeza de essência é enorme. Não é isso? E eles continuam: o desculpismo improcedente, desculpa, perdão, desculpa, antes de ser uma vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão daquele que o promove, ou seja, achando que ao pedir desculpa vai estar corrigindo tudo, e não corrige. Então, antes de iludir o outro,
ilude a si mesmo. Olha que interessante. De maneira em geral, o que essa mensagem quis nos colocar para refletir? Ele finaliza. Antes de agirmos, mentalizemos a nossa ação. Antes de atuarmos na vida exterior, atuemos na nossa vida profunda. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos. Ou seja, tudo começa em nós. A gente dá aquilo que há dentro de nós. Isso é bíblico, né? O que a boca fala é o que o coração está cheio. Ninguém entrega algo que não possui. E aí ele fala: guarde certeza dessa realidade. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos dos outros, é preciso viver bem o bem desinteressado e puro, que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Olha que interessante isso. Ele finalizou de uma maneira sensacional. Antes de querermos colher os sorrisos uns dos outros, sorrimos para o mundo. Vamos entregar sorrisos, porque aqueles que nós fizemos alegria, amanhã eles farão alegria para nós. E a fraternidade, então, estará toda desenvolvida. De novo, sonhamos demais com as flores e com os frutos, mas a gente esquece das sementes. Como que o mundo será fraterno se hoje os seres humanos não pensarem, começarem então a agir dentro da fraternidade? São com essas reflexões que eu aqui mando um beijo para todos, desejo a todos uma excelente semana e nos vemos no nosso próximo capítulo. Até mais, pessoal. Bons estudos a todos e uma excelente semana.